Demorou, mas chegou. Bora falar dos resultados do primeiro TRI de 2025 da B3. Uma alta nas ações impressionantes para 2025. Vamos falar também das recompras que a B3 vem fazendo e dos proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação. Bora lá, vídeo puramente educacional informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco dos resultados financeiros, vocês sabem que eu gosto de comparar TRI por TRI. Então, olhando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025, uma alta de 7,7% na receita total, uma receita líquida também uma alta em torno de 7,5%. Despesa total, um decréscimo na despesa total em 10,6%, porém houve um não recorrente aqui, fora esse não recorrente a despesa ficaria em torno de 9%, vou mostrar nos próximos slides, um EBITDA recorrente de 5,5% e um lucro líquido de 1,1 bilhão, praticamente em linha com o primeiro TRI de 2024. E eu achei esse gráfico da B3 fantástico, justamente pela diversificação que a B3 vem fazendo depois de 2020. Percebam na barra em amarelo que seria negociação e pós-negociação no mercado à vista, que é o que a gente é mais acostumado, que seriam as ações, mercados à vista, derivativos, e em azul seriam os demais segmentos, que hoje entra até mesmo criptomoeda, renda fixa. Então a gente percebe que houve um crescimento da receita total nessa linha em azul. A B3 vem perdendo essa dependência que tem no mercado de negociação à vista e derivativos, e os demais segmentos vêm ganhando protagonismo e vêm crescendo nessa linha pontilhada à Selic. Então é interessante que a B3 faça essa diversificação justamente para não ficar dependendo apenas de um braço de receita, porque quando um braço vai mal, principalmente quando a Selic está alta, o mercado de ações tende a sofrer, então a B3 consegue ganhar com outros braços, conforme nós vamos ver nos slides a seguir. 33% da receita total no período veio do mercado de derivativos, que olhando TRI por TRI houve um crescimento de 10%, e a B3 já fala que foi reflexo principalmente do crescimento das receitas com derivativos de câmbio, que tiveram aumento de volume e RPC no período e também do futuro de Bitcoin. Já o mercado de renda variável, que é o que a gente conhece um pouco mais, que é esse mercado balcão, em que há negociações das ações de fundos imobiliários, etc., representam 19% da receita total no período, um decréscimo de 7%, principalmente causado pela alta da Selic em 2024. Acabam que as pessoas perdem o interesse em ações e migram para a renda fixa. Então houve esse leve baque na receita da B3 que pode ser compensado assim que a Selic começar a baixar e as pessoas institucionais começarem a se interessar novamente pelas ações. Falando um pouco do mercado de renda fixa e crédito, 12% da receita total no período, um acréscimo de 22%, conforme acabei de falar. À medida que a Selic aumenta, há um maior interesse na renda fixa e empresas que trabalham com esse tipo de produto tendem a ganhar mais dinheiro. Então é interessante que a B3 ganhe dinheiro hoje, tanto na alta da Selic quanto na baixa. E eles destacam um crescimento com instrumentos de captação bancária, com alta de 15% nas emissões e 25% no estoque médio. Falando sobre empréstimos de ativos, que representa 3% da receita total, cresceu em 57% no período, e é interessante a gente ver esse crescimento na receita de empréstimos de ativos, porque quando a Selic tem essa alta, normalmente a bolsa cai, e quando a bolsa cai, há muito empréstimos de ativos, porque muita gente opera shorteado, opera vendido, então isso acaba aumentando o resultado da B3. O inverso pode ser que aconteça à medida que a Selic fosse arrefecendo, for diminuindo e o pessoal voltar a operar mais comprado nas ações. 6% da receita veio de mercado de capitais, um acréscimo de 6% olhando o primeiro TRI de 2024, principalmente impulsionado pela valorização do dólar em relação ao real, considerando que parte importante da receita é referenciada em dólares. Falando um pouco dos dois braços de tecnologia da B3, soluções analíticas de dados, que hoje representam 10% da receita total, um acréscimo de 2%, metade da receita veio de veículos e imobiliário e metade de plataformas e dados analíticos. E é interessante ver o crescimento desse braço da B3. Eles até falam que o aumento foi de 2%, explicado pela base de comparação do primeiro TRI de 2024, quando houve um não recorrente devido ao programa Desenrola. E excluindo esse efeito, as receitas teriam crescido em 14% ano contra ano. E o segundo braço de tecnologia são tecnologias e plataformas, que hoje representam 17% da receita, e um acréscimo olhando o primeiro TRI de 2024 de 17%, que reflete
reflete o aumento do número de clientes no segmento balcão, correções anuais de inflação na linha de utilização mensal e um aumento de 42% em serviços de apoio ao mercado devido ao crescimento do estoque médio de cotas de fundos. Então hoje, olhando esses dois braços da B3 de tecnologia, representam 27% do total. É impressionante esse trabalho em tecnologia da B3. E aqui eu quis mostrar, esse gráfico foi feito pelo pessoal da Genial Investimentos, que são as receitas totais e o crescimento no período, porém eu gostaria de focar em outro detalhe que eu percebi nesse gráfico, que é em relação à taxa Selic. Percebam que em 2019 a taxa Selic encontrava-se em torno de 2% e em meados de 2021 a taxa Selic já se encontrava em 12%, 13%. E desde então as receitas totais da B3 ficaram praticamente lateralizadas. Então percebam que à medida que a Selic voltar a baixar, voltar a arrefecer, diminuir, provavelmente veremos as receitas da B3 subirem mais uma vez. Falando um pouco das despesas ajustadas, ou seja, excluindo não recorrentes, subiram em 9% ano contra ano, 7% em despesas de pessoal, 9% em processamento de dados. E aqui um acréscimo maior de serviços de terceiro, 217%, porém foram totalmente não recorrentes e nós não veremos isso nos balanços dos próximos trimestres. E a inflação no período ficou em torno de 5,5%, então, excluindo esses serviços de terceiros, as despesas ajustadas girariam em torno de 7%, pouco acima da inflação no período. Falando um pouco de caixa e aplicações financeiras, hoje a B3 tem um total em caixa de 16 bilhões, um leve decréscimo olhando o primeiro TRI de 2024, onde havia 18 bilhões em caixa e aplicações financeiras, mas é totalmente justificado, principalmente por causa dos investimentos, também das recompras de ações e do pagamento de proventos, então foi totalmente justificado, nada fora do comum, essa leve queda em caixas e aplicações financeiras. E falando um pouco do endividamento, cronograma de amortização da dívida no médio prazo tem que quitar em torno de 1,7 bilhão e a maior parte da dívida fica para o longo prazo, em torno de 13,3 bilhões. E hoje a alavancagem da B3 gira em torno de 2,2. Falando um pouco da destinação do caixa no primeiro TRI de 2025, a geração de caixa foi em torno de 3 bilhões, alguns investimentos e aquisições. Porém, a maior parte da distribuição de caixa vieram de proventos e também de recompra de ações, mas eu quero dedicar alguns slides para poder falar somente sobre isso. E o caixa gerado consumido no período ficou de 2,2 bilhões. Agora falando um pouco de recompras de ações, a B3 vem recomprando suas ações desde meados de 2021, então já faz tempo que a própria empresa acredita que suas ações estejam baratas. E se a gente for pegar 2024 inteiro, a B3 chegou a recomprar 6,36% das suas ações em circulação e em 2025, nos 3 primeiros meses do ano, já adquiriu mais 1,05% das suas ações. Então aparentemente a B3 ainda acredita que suas ações estejam em preços interessantes, apesar da alta que houve no mês de março. Vamos ver um pouco a seguir. Falando de proventos, a B3 paga proventos normalmente 3 vezes ao ano, em março, em julho, em setembro e em dezembro, e no meio desse período pagam alguns dividendos adicionais. Em 2024, pagou em torno de 2,42% de proventos na cotação atual, que encontra-se mais ou menos em 14%. E se for contar as recompras de ações mais o dividendo pago, girou em torno de 8,78%. Então, quem olha apenas o dividendo no site do Investidor 10 pensa que a B3 pagou muito pouco. Porém, quanto mais recompras de ações a B3 faz, maior a sua fatia que você tem na empresa, porque as recompras de ações não recebem dividendos. Então, você acaba recebendo mais dividendos quando a empresa parar de recomprar e realmente colocar dinheiro no bolso do acionista. E em 2025, a B3 já pagou 0,42% em JCP e se for juntar com as recompras, já pagou 1,47%. E se a gente replicar isso vezes 4 para o ano inteiro, entre recompras e proventos, a B3 pode pagar em torno de 5,88% para 2025. E mesmo se a B3 pagar 100% do lucro líquido em dividendos, o máximo que poderia pagar pelo preço sobre lucro hoje seria em torno de 6,05%, mesmo entre recompras e dividendos. E aqui eu quero dar um destaque que a empresa subiu em 2025 quase 50%. Tem vídeo aqui no canal em março, eu já havia falado que a empresa estava em bons preços. Esse ponto de março foi uma vitória da B3 na justiça, em que havia uma multa milionária que ela conseguiu excluir
fluir, então as suas ações subiram para meados de 12,50 e quando saiu o resultado do primeiro TRI de 2025, os acionistas gostaram e a B3 chegou a subir mais 12%. Então realmente os acionistas têm gostado, a empresa tem feito um bom trabalho e provavelmente foi uma das ações que mais subiram em 2025. E aqui eu queria deixar apenas um ponto de atenção de possíveis impactos que o pessoal da Genial Investimento levantou, que são outras questões que estão sendo debatidas no CARF. Então aqui existem as duas vitórias da B3 que subiram suas cotações em março, porém ainda há duas para serem julgadas, uma aguarda ainda em primeira instância e a de 2008/2009 houve sentença desfavorável, porém aguarda julgamento de recurso de apelação e do montante em discussão, 1,7 bilhões seria em multa e o total de 4,8 bilhões. E aqui também existem outras ações populares de improbidade administrativa. São ações bem antigas, em torno de 1999, porém geram um dano muito grande. A multa pode ser de 21 bilhões e os danos materiais de 23,8 bilhões. A B3 chegou a perder na primeira instância federal, mas na primeira regional federal ganhou com um acórdão favorável. Agora está esperando o julgamento do STJ e do STF. E hoje a B3 vale em torno de 80 bilhões na Bolsa Brasileira. E esse impacto poderia ser muito grande, porque seria praticamente metade do valor de mercado da B3. Mas percebam que isso é uma ação de 99, já faz muito tempo. A primeira sentença foi em 2012, a segunda em 2017. Pode ser que não ocorra essa multa, pode ser nada ou até mesmo pode ser menor do que é julgada. Então isso aqui é bem para o futuro, vamos aguardar. É só um possível impacto para a gente ficar de olho. Mas me conta aqui, pessoal, vocês têm essa ação em carteira? Tem medo das concorrentes que aparentemente têm chegado para brigar com a B3? No mais, gostaria de deixar um abraço para vocês e até a próxima.